A batalha pela sua mente por Dixutan, técnicas de persuasão e lavagem cerebral sendo usadas atualmente no público ao nascimento e da conversão religiosa. Lavagem cerebral no revivalismo cristão em 1735. A explicação pavloviana das 3 fases cerebrais. Pregadores renascidos, passo a passo, como eles conduzem o reavivamento e os resultados fisiológicos esperados. A técnica de voz ritmada usada por pregadores, advogados e hipnotizadores. Novas igrejas do êxtase. Os 6 passos para a conversão. O processo de decognição. Técnicas de parar o pensamento. A técnica venda com fanatismo. Os verdadeiros crentes e os movimentos de massa. Técnicas de persuasão, sim, comandos embutidos, choque e confusão e a técnica intercalada, técnicas subliminares. Vibrato e ondas EUF. Frequência extremamente baixa. Indução ao transe com vibrações sonoras. Mesmo observadores profissionais serão possuídos nas assembleias carismáticas. A técnica única esperança para assistir e não ser convertido. Programação não detetável com neurofone, através da pele. O meio de controlar as massas. Eu sou Dixutan e esta fita é uma gravação de estúdio, uma versão expandida de uma conferência que fiz na convenção do Congresso Mundial de Hipnotizadores Profissionais em Las Vegas, Nevada. Embora a fita traga um copyright para protegê-la de duplicações e vendas ilegais, neste caso, eu convido os indivíduos a fazer cópias e dá-las aos amigos ou qualquer pessoa em posição de divulgar esta informação. Embora eu tenha sido entrevistado acerca deste assunto em muitos locais, rádios e programas de entrevistas em TV, os meios de comunicação de massa parecem estar bloqueados, porque isto poderia resultar em desconfiança e investigações dos meios de divulgação e de seus patrocinadores. Algumas agências governamentais não querem que esta informação seja divulgada. Nem os movimentos de novos cristãos, os cultos, e mesmo muitos treinadores de potencial humano. Cada uma das coisas que vou relatar apenas exporá a superfície do problema. Eu não sei como o abuso destas técnicas pode ser parado. Eu não penso que seja possível legislar contra algo que frequentemente não pode ser detectado, e se os próprios legisladores estão usando estas técnicas, há pouca esperança de governo usar-lhes assim. Sei que o primeiro passo para iniciar mudanças é gerar interesse. Neste caso, apenas um movimento subterrâneo poderia provocar isto. Falando deste assunto, estou falando acerca de meu próprio negócio. Eu sei disto, e sei quão efetivo isto pode ser. Eu faço fitas de hipnose, de técnicas subliminares, e, em alguns de meus seminários, uso táticas de conversão com os participantes para torná-los independentes e autossuficientes. Mas, sempre que uso estas técnicas, eu ressalto que estou usando-as, e todos podem escolher entre participar ou não. Eles também sabem qual será o resultado desejado. Então, para começar, eu quero declarar o que é o fato mais básico de todos acerca de lavagem cerebral. Em toda a história do homem, ninguém que tenha sofrido lavagem cerebral acreditará ou aceitará que sofreu tal coisa. Todos aqueles que a sofreram, usualmente, defenderão apaixonadamente os seus manipuladores, clamando que simplesmente lhes foi mostrada a luz, ou que foram transformados de modo miraculoso. O nascimento da conversão. Conversão é uma palavra agradável para a lavagem cerebral, e qualquer estudo de lavagem cerebral tem de começar com o estudo do revivalismo cristão no século XIX, na América. Aparentemente, Jonathan Edwards descobriu acidentalmente as técnicas durante uma cruzada religiosa em 1735, em Northampton, Massachusetts. Induzindo culpa e apreensão aguda e aumentando a tensão, os pecadores que compareceram aos seus encontros de reavivamento foram completamente dominados, tornando-se submissos. Tecnicamente, o que Edwards estava fazendo era criar condições que deixavam o cérebro em branco, permitindo à mente aceitar nova programação. O problema era que as novas informações eram negativas. Ele poderia então dizer-lhes: vocês são pecadores, vocês estão destinados ao inferno. Como resultado, uma pessoa tentou e outra cometeu o suicídio.
e os vizinhos do suicida relataram que eles também foram tão profundamente afetados que, embora tivessem encontrado a salvação eterna, eram também obcecados com a ideia diabólica de dar fim às próprias vidas. Uma vez que um pregador, líder de culto, manipulador ou autoridade atinge a fase de apagamento do cérebro, deixando em branco, os sujeitos ficam com as mentes escancaradas, aceitando novas ideias em forma de sugestão. Porque Edwards não tornou sua mensagem positiva até o fim do reavivamento, muitos aceitaram as sugestões negativas e agiram, ou desejaram agir, de acordo com elas. Charles J. Finney foi outro cristão revivalista que usou as mesmas técnicas 4 anos mais tarde, em conversões religiosas em massa, em Nova York. As técnicas são ainda hoje utilizadas por cristãos revivalistas, cultos, treinadores de potencial humano, algumas reuniões de negócios, e nas Forças Armadas dos Estados Unidos, para citar apenas a alguns. Deixe-me acentuar aqui que eu não creio que muitos pregadores revivalistas percebam ou saibam que estão usando técnicas de lavagem cerebral. Edwards simplesmente topou com uma técnica que realmente funcionou, e outros a copiaram e continuam a copiá-la pelos últimos 200 anos. E o mais sofisticado de nosso conhecimento e tecnologia tornou mais efetiva a conversão. Sinto fortemente que esta é uma das maiores razões para o crescimento do fundamentalismo cristão, especialmente na variedade televisiva, enquanto que muitas das religiões ortodoxas estão declinando. As 3 fases cerebrais. Os cristãos podem ter sido os primeiros a formular com sucesso a lavagem cerebral, mas teremos de ir a Pavlov, um cientista russo, para uma explicação técnica. Nos idos de 1900, seu trabalho com animais abriu a porta para maiores investigações com humanos. Depois da Revolução Russa, Lenin viu rapidamente o potencial em aplicar as pesquisas de Pavlov para os seus próprios objetivos. 3 distintos e progressivos estados de inibição transmarginal foram identificados por Pavlov. O primeiro é a fase equivalente, na qual o cérebro dá a mesma resposta para estímulos fortes e fracos. A segunda é a fase paradoxal, na qual o cérebro responde mais ativamente aos estímulos fracos do que aos fortes. E a terceira é a fase ultraparadoxal, na qual respostas condicionadas e padrões de comportamento vão de positivo para negativo, ou de negativo para positivo. Com a progressão por cada fase, o grau de conversão torna-se mais efetivo e completo. São muitos e variados os modos de alcançar a conversão, mas o primeiro passo usual em lavagens cerebrais políticas ou religiosas é trabalhar nas emoções de um indivíduo ou grupo, até eles chegarem a um nível anormal de raiva, medo, excitação ou tensão nervosa. O resultado progressivo desta condição mental é prejudicar o julgamento e aumentar a sugestibilidade. Quanto mais esta condição é mantida ou intensificada, mais ela se mistura. Uma vez que a catarse, ou a primeira fase cerebral é alcançada, uma completa mudança mental torna-se mais fácil. A programação mental existente pode ser substituída por novos padrões de pensamento e comportamento. Outras armas fisiológicas frequentemente utilizadas para modificar as funções normais do cérebro são os jejuns, dietas radicais ou dietas de açúcar, desconforto físico, respiração regulada, canto de mantras e meditação. Revelação de mistérios sagrados, efeitos de luzes e sons especiais, e intoxicação por drogas ou por incensos. Os mesmos resultados podem ser obtidos nos tratamentos psiquiátricos contemporâneos por eletrochoques e mesmo pelo abaixamento proposital do nível de açúcar no sangue, com a aplicação de injeções de insulina. Antes de falar sobre exatamente como algumas das técnicas são aplicadas, eu quero ressaltar que hipnose e táticas de conversão são 2 coisas distintas e diferentes e que as técnicas de conversão são muito mais poderosas. Contudo, as 2 são frequentemente misturadas, com poderosos resultados. Como os pregadores revivalistas trabalham? Se você desejar ver um pregador revivalista em ação, há provavelmente vários em sua cidade. Vá para a igreja ou tenda e sente-se a cerca de 3/4 da distância ao fundo. Muito provavelmente uma música repetitiva será tocada enquanto o povo vem para o serviço.
uma batida repetitiva, idealmente na faixa de 45 a 72 batidas por minuto, um ritmo próximo às batidas do coração humano, é muito hipnótica e pode gerar um estado alterado de consciência, com olhos abertos, em uma grande porcentagem das pessoas. E, uma vez você esteja em um ritmo alfa, você está pelo menos 25 vezes mais sugestionável do que você estaria, em um ritmo beta, de plena consciência. A música é provavelmente a mesma para cada serviço, ou incorpora a mesma batida, e muitas das pessoas irão para um estado alterado de consciência quase imediatamente após entrarem no santuário. Subconscientemente, eles recordam o estado mental quando em serviços religiosos anteriores, e respondem de acordo com a programação pós-hipnótica. Observe as pessoas esperando pelo início do serviço religioso. Muitas exibiram sinais exteriores de transe e corpo relaxado e olhos ligeiramente dilatados. Frequentemente, eles começam a agitar as mãos para adiante e para trás no ar, enquanto estão sentadas em suas cadeiras. A seguir, o pastor assistente muito provavelmente virá, e falará usualmente com uma simpática voz ritmada. Técnica da voz ritmada. Uma voz ritmada é um estilo padronizado, pausado, usado por hipnotizadores quando estão induzindo um transe. É também usado por muitos advogados, vários dos quais são altamente treinados hipnólogos, quando desejam fixar um ponto firmemente na mente dos jurados. Uma voz ritmada pode soar como se o locutor estivesse conversando ao ritmo de um metrônomo, ou pode soar como se ele estivesse enfatizando cada palavra em um estilo monótono e padronizado. As palavras serão usualmente emitidas em um ritmo de 45 a 60 batidas por minuto, maximizando o efeito hipnótico. Agora, o pastor assistente começa o processo de acumulação. Ele induz um estado alterado de consciência ou começa a criar excitação e expectativas na audiência. A seguir, um grupo de jovens mulheres vestidas em longos vestidos brancos que lhes dão um ar de pureza, vêm e iniciam um canto. Cantos evangélicos são o máximo, para se conseguir excitação ou envolvimento. No meio do canto, uma das garotas pode ser golpeada por um espírito e cai, ou reage como se estivesse possuída pelo Espírito Santo. Isto efetivamente aumenta a excitação na sala. Neste ponto, hipnose e táticas de conversão estão sendo misturadas e o resultado é que toda a atenção da audiência está agora tomada, enquanto o ambiente torna-se cada vez mais tenso e excitado. Exatamente neste momento, quando a indução ao estado mental alfa foi conseguido em massa, eles irão passar o prato ou cesta de coleta. Ao fundo, em uma voz ritmada a 45 batidas por minuto, o pregador assistente poderá exortar: dê ao Senhor, dê ao Senhor, dê ao Senhor, dê ao Senhor. E a audiência dá. Deus pode não obter o dinheiro, mas seu já rico representante, sim. A seguir, vem o pregador fogo e enxofre. Ele induz medo e aumenta a tensão falando sobre o demônio, ir para o inferno, e sobre o Armagedon próximo. Na última dessas reuniões que assisti, o pregador falou sobre o sangue que brevemente escorreria de cada torneira na terra. Ele também estava obcecado com o machado sangrento de Deus, o qual todos tinham visto suspenso sobre o púlpito, na semana anterior. Eu não tinha nenhuma dúvida de que todos o tinham visto. O poder da sugestão hipnótica em centenas de pessoas assegura que entre 10 a 25% virão o que quer que lhes seja sugerido ver. Na maioria das assembleias revivalistas, depoimentos ou testemunhos usualmente seguem-se ao sermão amedrontador. Pessoas da audiência virão ao palco relatar as suas histórias. Eu estava aleijado e agora posso caminhar. Eu tinha artrite e ela se foi. Esta é uma manipulação psicológica que funciona. Depois de ouvir numerosos casos de curas milagrosas, a pessoa comum na audiência com um problema menor está certa de que ela pode ser curada. A sala está carregada de medo, culpa e intensa expectativa e excitação. Agora, aqueles que querem ser curados são frequentemente alinhados ao redor da sala, ou lhes é dito para vir à frente. O pregador pode tocá-los na cabeça e gritar: esteja curado. Isto libera a energia psíquica, e, para muitos, resulta a catarse. Catarse é a purgação de emoções reprimidas. Indivíduos podem gritar:
cair ou mesmo entrar em espasmos. E se a catarse é conseguida, eles possuem uma chance de serem curados. Na catarse, uma das 3 fases cerebrais anteriormente mencionadas, a lousa do cérebro é temporariamente apagada e novas sugestões são aceitas. Para alguns, a cura pode ser permanente. Para muitos, irá durar de 4 dias a uma semana, que é, incidentalmente, o tempo que dura normalmente uma sugestão hipnótica dada a uma pessoa. Mesmo que a cura não dure, se eles voltarem na semana seguinte, o poder da sugestão pode continuamente fazer ignorar o problema, ou, algumas vezes, lamentavelmente, pode mascarar um problema físico que pode se mostrar prejudicial ao indivíduo, a longo prazo. Eu não estou dizendo que curas legítimas não aconteçam. Acontecem. Pode ser que o indivíduo estava pronto para largar a negatividade que causou o problema em primeiro lugar, pode ser obra de Deus. Mas afirmo que isto pode ser explicado com o conhecimento existente acerca das funções cérebro-mente. As técnicas e encenações variarão de igreja para a igreja. Muitos usam o falar línguas para gerar a catarse em alguns, enquanto o espetáculo cria intensa excitação nos observadores. O uso de técnicas hipnóticas por religiões é sofisticado, e profissionais asseguram que elas tornaram-se ainda mais efetivas. Um homem em Los Angeles está projetando, construindo e reformando um monte de igrejas por todo o país. Ele diz aos ministros o que eles precisam, e como usá-lo. Sua fita gravada indica que a congregação e a renda dobrarão, se o ministro seguir suas instruções. Ele admite que cerca de 80% de seus esforços são para o sistema de som e de iluminação. Som potente e o uso apropriado de iluminação são de importância primária em induzir estados alterados de consciência. Eu os tenho usado por anos, em meus próprios seminários. Contudo, meus participantes estão plenamente conscientes do processo, e do que eles podem esperar como resultado de sua participação. 6 técnicas de conversão. Cultos e organizações, que ensinam potencial humano estão sempre procurando por novos convertidos. Para consegui-los, eles precisam criar uma fase cerebral. E geralmente precisam fazê-lo em um curto espaço de tempo, um fim de semana, até mesmo em um dia. O que se segue são as 6 técnicas primárias usadas para gerar a conversão. O encontro ou o treinamento tem lugar em uma área onde os participantes estão desligados do resto do mundo. Isto pode ser em qualquer lugar, uma casa isolada, um local remoto ou rural, ou mesmo no salão de um hotel, onde aos participantes só é permitido usar o banheiro, limitadamente. Em treinamentos de potencial humano, os controladores darão uma prolongada conferência acerca da importância de honrar os compromissos na vida. Aos participantes é dito que, se eles não honram seus compromissos, sua vida nunca irá melhorar. É uma boa ideia honrar compromissos, mas os controladores estão subvertendo um valor humano positivo, para os seus interesses egoístas. Os participantes juram para si mesmos e para os treinadores que eles honrarão seus compromissos. Qualquer um que não o faça será intimado a um compromisso, ou forçado a deixá-los. O próximo passo é concordar em completar o treinamento. Deste modo, assegurando uma alta porcentagem de conversões para as organizações. Eles terão, normalmente, que concordar em não tomar drogas, fumar, e algumas vezes não comer, ou lhes são dados lanches rápidos de modo a criar tensão. A razão real para estes acordos é alterar a química interna, o que gera ansiedade, espera-se, cause ao menos um ligeiro mau funcionamento do sistema nervoso, que aumente o potencial de conversão. Antes que a reunião termine, os compromissos serão lembrados para assegurar que o novo convertido vá procurar novos participantes. Eles são intimidados a concordar em fazê-lo, antes de partirem. Desde que a importância em manter os compromissos é tão grande em sua lista de prioridade, o convertido tentará trazer à força cada um que ele conheça, para assistir a uma futura sessão oferecida pela organização. Os novos convertidos são fanáticos.
De fato, o termo confidencial de merchandising nos maiores e mais bem-sucedidos treinamentos de potencial humano é vender com fanatismo. Pelo menos muitos milhares de pessoas se graduam, e uma boa porcentagem é programada mentalmente de modo a assegurar sua futura lealdade e colaboração se o guru ou a organização chamar. Pense nas implicações políticas em potencial, de centenas de milhares de fanáticos programados para fazer campanha pelo seu guru. Fique precavido se uma organização deste tipo oferecer sessões de acompanhamento depois do seminário. Estas podem ser encontros semanais ou seminários baratos dados em uma base regular, nos quais a organização tentará habilmente convencê-lo ou então será algum evento planejado regularmente, usado para manter o controle. Como os primeiros cristãos revivalistas descobriram, um controle de longo prazo é dependente de um bom sistema de acompanhamento. Muito bem. Agora, vamos ver uma segunda dica, que mostra quando táticas de conversão estão sendo usadas. A manutenção de um horário que causa fadiga física e mental. Isto é primariamente alcançado por longas horas nas quais aos participantes não é dada nenhuma oportunidade para relaxar ou refletir. A terceira dica, quando notar que são utilizadas técnicas para aumentar a tensão na sala ou meio ambiente. Número 4. Incerteza. Eu poderia passar várias horas relatando várias técnicas para aumentar a tensão e gerar incerteza. Basicamente, os participantes estão preocupados quanto a serem notados ou apontados pelos instrutores, sentimentos de culpa se manifestam, e eles são tentados a relatar seus mais íntimos segredos aos outros participantes, ou forçados a tomar parte em atividades que enfatizem a remoção de suas máscaras. Um dos mais bem-sucedidos seminários de potencial humano força os participantes a permanecerem um pouco à frente da audiência, enquanto são verbalmente atacados pelos instrutores. Uma pesquisa de opinião pública, conduzida há alguns anos, mostrou que a situação mais atemorizante na qual o indivíduo pode se encontrar, é falar para uma audiência. Isto iguala-se a lavar uma janela externamente, no 85º andar de um prédio. Então você pode imaginar o medo e a tensão que esta situação gera entre os participantes. Muitos desfalecem, mas muitos enfrentam o estresse por uma mudança de mentalidade. Eles literalmente entram em estado alfa, o que automaticamente os torna mais sugestionáveis do que normalmente são. E outra volta da espiral descendente para a conversão é realizada com sucesso. O quinto indício de que táticas de conversão estão sendo usadas é a introdução de jargão, novos termos que têm significado unicamente para os iniciados que participam. Linguagem viciosa é também frequentemente utilizada, de propósito, para tornar desconfortáveis os participantes. A dica final é: se não há nenhum humor na comunicação, ao menos até que os participantes sejam convertidos. Então, divertimentos e humor são altamente desejáveis, como símbolos da nova alegria que os participantes supostamente encontraram. Não estou dizendo que boas coisas não resultem da participação em tais reuniões. Isto pode ocorrer. Mas afirmo que é importante para as pessoas saberem o que aconteceu, e ficarem prevenidas de que o contínuo envolvimento pode não ser de seu maior interesse. Através dos anos, tenho conduzido seminários profissionais para ensinar as pessoas a serem hipnotizadores, treinadores e conselheiros. Tive, como alunos, muitos daqueles que conduzem treinamentos e reuniões, que vêm a mim e dizem: estou aqui porque eu sei que aquilo que faço funciona, mas não sei o porquê. Depois de mostrar-lhes o como e o porquê, muitos deles têm deixado este negócio, ou decidido abordá-lo diferentemente, de uma maneira mais amorosa e humana. Muitos destes treinadores têm se tornado meus amigos, e marcou-nos a todos ter experimentado o poder de uma pessoa com um microfone na mão em uma sala cheia de pessoas. Some um pouco de carisma, e você pode contar com uma alta taxa de conversões. A triste verdade é que uma alta porcentagem de pessoas quer ceder o seu poder, eles são verdadeiros crentes. Reuniões de culto e treinamentos de potencial humano são um ambiente ideal para se observar em primeira mão o que é tecnicamente chamado de Síndrome de Estocolmo. Esta é uma situação na qual aqueles que são
Intimidados, controlados e torturados começam a amar, admirar e muitas vezes até desejar sexualmente os seus controladores ou captores. Mas permitam-me deixar aqui uma palavra de advertência: se você pensa que pode assistir tais reuniões e não ser afetado, você provavelmente está errado. Um exemplo perfeito é o caso de uma mulher que foi ao Haiti com bolsa de estudos da Guggenheim para estudar o voodoo haitiano. Em seu relatório, ela diz como a música eventualmente induz movimentos incontroláveis do corpo, em um estado alterado de consciência. Embora ela compreendesse o processo e pudesse refletir sobre o mesmo, quando começou a sentir-se vulnerável à música, ela tentou lutar e fugir. Raiva ou resistência quase sempre asseguram conversão. Poucos momentos mais tarde ela sentiu-se possuída pela música e começou a dançar, em transe, por todo o local onde se realizava o culto voodoo. A fase cerebral tinha sido induzida pela música e pela excitação, e ela acordou sentindo-se renascida. A única esperança de assistir tais reuniões sem sentir-se afetado e ser um Buda, e não se permitir sentimentos positivos ou negativos. Poucas pessoas são capazes de tal neutralidade. Antes de prosseguir, vamos voltar às 6 dicas de conversão. Eu quero mencionar o governo dos Estados Unidos, e os campos de treinamento militar. O Corpo de Fuzileiros Navais, The Marine Corps, afirma que quebra o moral dos homens antes de reconstruí-los como novos homens, como fuzileiros, marines. Bem, isso é exatamente o que eles fazem, da mesma maneira que os cultos vergam o moral das pessoas e as reconstroem como felizes vendedores de flores nas esquinas. Cada uma das 6 técnicas de conversão é usada nos campos de treinamento militar. Considerando as necessidades militares, não estou fazendo um julgamento quanto a se isto é bom ou ruim. É um fato, que as pessoas efetivamente sofrem lavagem cerebral. Aqueles que não querem se submeter devem ser dispensados, ou passarão muito de seu tempo no quartel. Processo de decognição. Uma vez que a conversão inicial é realizada, nos cultos, no treinamento militar, ou em grupos similares, não pode haver dúvidas entre seus membros. Estes devem responder aos comandos, e fazer o que estes lhes disserem. De outra forma, eles seriam perigosos ao controle da organização. Isto é normalmente conseguido pelo processo de decognição em 3 passos. O primeiro passo é o de redução da vigilância. Os controladores provocam um colapso no sistema nervoso, tornando difícil distinguir entre fantasia e realidade. Isto pode ser conseguido de várias maneiras. Dieta pobre. Muito cuidado com brownies e com colloide. O açúcar desliga o sistema nervoso. Mais sutil é a dieta espiritual, usada por muitos cultos. Eles comem somente vegetais e frutas, sem o apoio dos grãos, nozes, sementes, laticínios, peixe ou carne. Um indivíduo torna-se mentalmente aéreo. Sono inadequado é outro modo fundamental de reduzir a vigilância, especialmente quando combinada com longas horas de intensa atividade física. Também, ser bombardeado com experiências únicas e intensas consegue o mesmo resultado. O segundo passo é a confusão programada. Você é mentalmente assaltado, enquanto sua vigilância está sendo reduzida conforme o passo 1. Isto se consegue com um dilúvio de novas informações, leituras, discussões em grupo, encontros ou tratamento individual, os quais usualmente equivalem ao bombardeio do indivíduo com questões, pelo controlador. Durante esta fase de decognição, realidade e ilusão frequentemente se misturam, e uma lógica pervertida é comumente aceita. O maiúsculo. Terceiro passo é parada do pensamento. Técnicas são usadas para causar um vazio na mente. Estas são técnicas para alterar o estado de consciência, que inicialmente induzem calma ao dar à mente alguma coisa simples para tratar, com uma atenta concentração. O uso continuado traz um sentimento de exultação e eventualmente alucinação. O resultado é a redução do pensamento, eventualmente, se usado por muito tempo, a cessação de todo pensamento e a retirada de todo o conteúdo da mente, exceto o que os controladores desejem. O controle é, então, completo.
É importante estar atento que quando membros ou participantes são instruídos para usar técnicas de parar o pensamento, eles são informados de que serão beneficiados, eles se tornarão melhores soldados, ou encontrarão a luz. Há 3 técnicas primárias usadas para parar o pensamento. A primeira é a marcha, a batida do tumpi. Tumpi literalmente gera auto-hipnose, e grande susceptibilidade à sugestão. A segunda técnica para parar o pensamento é a meditação. Se você passar de 1 hora a 1h30 por dia em meditação, depois de poucas semanas há uma grande probabilidade de que você não retornará à consciência plena. Normal beta. Você permanecerá em um estado fixo alfa tanto mais quanto você continue a meditar. Não estou dizendo que isto é ruim, se você mesmo faz. Pode então ser benéfico. Mas é um fato que você está levando a sua mente a um estado de vazio. Eu tenho testado quem medita, com máquinas EEG, e o resultado é conclusivo: quanto mais você medita, mais vazia se torna a sua mente, principalmente se usada em excesso ou em combinação com decognição, todos os pensamentos cessam. Alguns grupos espiritualistas veem isto como nirvana, o que é besteira. Isto é simplesmente um resultado fisiológico previsível. E se o céu na terra significa não pensamento e não envolvimento, eu realmente pergunto por que nós estamos aqui. A terceira técnica de parar o pensamento é pelo cântico, e frequentemente por cânticos em meditação. Falar em línguas poderia também ser incluído nesta categoria. Todas as 3 técnicas produzem um estado alterado de consciência. Isto pode ser muito bom se você está controlando o processo, porque você também controla o que vai usar. Eu pessoalmente uso ao menos uma sessão de auto-hipnose cada dia, e eu sei quão benéfico isto é para mim. Mas você precisa saber, se usar estas técnicas a ponto de permanecer continuamente em estado alfa, embora você permaneça em um estado levemente embriagado, você estará também mais sugestionável. Verdadeiros crentes e movimentos de massa. Antes de terminar esta sessão de conversão, eu quero falar sobre as pessoas que são mais susceptíveis a isto, bem como sobre os movimentos de massa. Eu estou convencido que pelo menos 1/3 da população é aquilo que Eric Offer chama verdadeiros crentes. Eles são sociáveis, e são seguidores, são pessoas que se deixam conduzir por outros. Eles procuram por respostas, significado e por iluminação fora de si mesmos. Offer, que escreveu O Verdadeiro Crente, um clássico em movimentos de massa, diz: os verdadeiros crentes não estão decididos a apoiar e afagar o seu ego, têm, isto sim, uma ânsia de se livrarem dele. Eles são os seguidores, não em virtude de um desejo de autoaperfeiçoamento, mas porque isto pode satisfazer sua paixão pela autorrenúncia. Offer também diz que os verdadeiros crentes são eternamente incompletos e eternamente inseguros. Eu sei disto, pela minha própria experiência. Em meus anos de ensino e de condução de treinamentos, eu tenho esbarrado com isto. Muitas vezes, tudo que eu quero fazer é tentar mostrar-lhes que a única coisa a ser buscada é a verdade interior. Suas respostas pessoais deverão ser encontradas lá, e solitariamente. Eu sempre digo que a base da espiritualidade é a autorresponsabilidade e a autoevolução, mas muitos dos verdadeiros crentes apenas respondem que eu não possuo espiritualidade, e vão em seguida procurar por alguém que lhes dará o dogma e a estrutura que eles desejam. Nunca subestime o potencial de perigo destas pessoas. Eles podem facilmente ser moldados como fanáticos, que irão com muito prazer trabalhar e até morrer pela sua causa sagrada. Isto é um substituto para sua fé perdida, e frequentemente lhes oferece um substituto para sua esperança individual. A maioria moral é feita de verdadeiros crentes. Todos os cultos são compostos de verdadeiros crentes. Você os encontrará na política, nas igrejas, nos negócios e nos grupos de ação social. Eles são os fanáticos nestas organizações. Os movimentos de massa possuem normalmente um líder carismático. Seus seguidores querem converter outros para o seu modo de vida ou impor um novo estilo de vida, se necessário, recorrendo a uma legislação que os force a isto, como evidenciado pelas atividades da maioria moral. Isto significa coação pelas armas ou punição, que é o limite em se tratando de coação legal.
um ódio comum, um inimigo, ou demônio são essenciais ao sucesso de um movimento de massas. Os cristãos renascidos têm o próprio Satã, mas isto não é o bastante, a ele se soma o culto, os pensadores da nova era, e mais tarde, todos aqueles que se oponham à integração de igreja e política, como evidenciado pelas suas campanhas políticas contra a reeleição daqueles que se opunham às suas opiniões. Em revoluções, o demônio é usualmente o poder dominante ou a aristocracia. Alguns movimentos de potencial humano são bastante espertos para pedir a seus graduados para que associem-se a alguma coisa, o que o etiquetaria como um culto, mas, se você olhar mais de perto, descobrirá que o demônio deles é quem quer que não tenha feito o seu treinamento. Há movimentos de massa sem demônios, mas eles raramente alcançam um maior status. Os verdadeiros crentes são mentalmente desequilibrados ou mesmo pessoas inseguras, sem esperança e sem amigos. Pessoas não procuram aliados quando estão amando, mas eles o fazem quando odeiam ou tornam-se obcecados com uma causa. É maiúsculo. Aqueles que desejam uma nova vida e uma nova ordem sentem que os velhos caminhos devem ser destruídos antes que a nova ordem seja construída. Técnicas de persuasão. Persuasão não é uma técnica de lavagem cerebral, mas é a manipulação da mente humana por outro indivíduo, sem que o sujeito manipulado fique consciente do que causou sua mudança de opinião. Eu somente tenho tempo para apresentar umas poucas das centenas de técnicas em uso atualmente, mas a base da persuasão é sempre o acesso ao seu cérebro direito. A metade esquerda de seu cérebro é analítica e racional. O lado direito é criativo e imaginativo. Isto é excessivamente simplificado, mas expressa o que quero dizer. Então, a ideia é desviar a atenção do cérebro esquerdo e mantê-lo ocupado. Idealmente, o agente gera um estado alterado de consciência, provocando uma mudança da consciência beta para alfa. Isto pode ser medido em uma máquina de EEG. Primeiro, deixem-me dar um exemplo de como distrair o cérebro esquerdo. Políticos usam esta poderosa técnica todo o tempo, advogados usam muitas variações, as quais eles chamam de apertar o laço. Assuma por um momento que você está observando um político fazendo um discurso. Primeiro, ele pode suscitar o que é chamado sim. São declarações que provocarão assentimentos nos ouvintes, eles podem mesmo sem querer balançar suas cabeças em concordância. Em seguida vêm os truísmos. Estes são, usualmente, fatos que podem ser debatidos, mas uma vez que o político tem a concordância da audiência, as vantagens são a favor do político, que a audiência não irá parar para pensar a respeito, continuando a concordar. Por último vem a sugestão. Isto é o que o político quer que você faça, e desde que você tenha estado concordando todo o tempo, você poderá ser persuadido a aceitar a sugestão. Agora, se você ler o discurso político a seguir, você perceberá que as 3 primeiras sentenças são do tipo sim, as 3 seguintes são truísmos, e a última é a sugestão. Senhoras e senhores, vocês estão indignados com os altos preços dos alimentos? Vocês estão cansados dos astronômicos preços dos combustíveis? Estão doentes com a falta de controle da inflação? Bem, vocês sabem que o outro partido permitiu uma inflação de 18% no ano passado, vocês sabem que o crime aumentou 50% por todo o país nos últimos 12 meses, e vocês sabem que seu cheque de pagamento dificilmente vem cobrindo seus gastos. Bem, a solução destes problemas é eleger-me, John Jones, para o Senado do ZEUA. Eu penso que você já ouviu isto antes. Mas você poderia tentar também para os assim chamados comandos embutidos. Como exemplo, em palavras-chave, o locutor poderia fazer um gesto com sua mão esquerda, a qual, como os pesquisadores têm mostrado, é mais apta para acessar o seu cérebro direito. Os políticos e os brilhantes oradores de hoje, orientados pela mídia, são com frequência cuidadosamente treinados por uma classe inteiramente nova de especialistas, os quais estão usando todos os truques, tanto novos quanto antigos, para manipulá-lo a aceitar o candidato deles. Os conceitos e técnicas da neurolinguística são tão fortemente protegidos que eu descobri que, mesmo para falar sobre ela publicamente ou em impressos, isto resulta em ameaça de ação legal.
Já o treinamento em neurolinguística está prontamente disponível para qualquer pessoa que queira dedicar o seu tempo e pagar o preço. Esta é uma das mais sutis e poderosas manipulações a que eu já me expus. Uma amiga minha que recentemente assistiu a um seminário de 2 semanas em neurolinguística descobriu que muitos daqueles com quem ela conversou durante os intervalos era pessoal do governo. Uma outra técnica que eu aprendi há pouco tempo é inacreditavelmente escorregadia.